Meus irmãos, que Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe e fale ao nosso coração por meio da sua santa palavra, como Ele sempre tem feito. Abramos a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, os versos 9 a 18, Apocalipse 1, verso 9 a 18. Ainda tendo em mente, irmãos, o que nós temos visto a respeito da graça restauradora do nosso Deus e como o seu objetivo em manifestar-se no decorrer da história era revelar a sua glória através do seu Filho. E hoje queremos olhar em especial para a glória do nosso Salvador, Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao 18, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus Santo, graças te damos pela palavra poderosa, bendita do Senhor, que foi nos dada, Senhor, para o nosso ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que nós, teus filhos, sejamos aperfeiçoados, sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ó Deus, nós rogamos que o teu Espírito Santo vença os impedimentos do nosso coração e mente, aqueles que foram causados pelo pecado, pela queda, e ajude-nos, Senhor, habilitando-nos a entender e crer na tua palavra, ó Deus. Mais uma vez, ilumina o nosso entendimento, abre os nossos olhos para que vejamos a glória do teu Filho Jesus Cristo. Assim rogamos, Pai, e pedimos pela tua igreja, teu povo, agora reunido em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu não sei quantos aqui sabem quem é Frances Jane Crosby. Talvez você já saiba de quem eu estou falando. Ela foi uma professora americana, poetisa e compositora cristã, compositora de muitos hinos. Ela compôs sozinha mais de 8.000 hinos que ficaram registrados para a história do povo de Deus. Agora, algo curioso a respeito de Frances é que ela era cega. Ela perdeu a sua visão com apenas 6 semanas de vida por causa de um erro médico. Ela teve uma infecção, o médico dela não estava na cidade e um médico que pôde atendê-la receitou um tratamento com semente de mostarda, uma pasta de mostarda para colocar sobre os olhos, o que agravou a infecção e acabou deixando ela cega definitivamente. Ela não podia ver, nunca pôde ver. Cresceu sem saber o que era a luz, o que era o brilho do sol.
mas ela nunca se abateu por causa da sua cegueira. Pelo contrário, a sua fé em Jesus crescia e crescia ainda mais à medida que a sua avó lia a Bíblia para ela por horas e falava da glória de Cristo, o seu Salvador. Ela servia a Cristo com tanta dedicação, mesmo sem poder enxergar, ela buscou de todos os meios fazer aquilo que ela podia fazer para que Cristo fosse glorificado na sua vida. Tornou-se professora da escola onde ela estudou e, a partir de então, começou a compor hinos, compor canções que exaltavam o nome do Senhor e especialmente a glória de Cristo. Se você abrir o seu inário, você vai encontrar alguns hinos dela no nosso inário, no Novo Cântico. O hino 41, Louvor pela Graça Divina. O hino 42, A Deus demos glória. O hino 43, O Deus de amor. O hino 49, Sempre vencendo. O hino 144, Segurança e alegria. O hino 222, Mais perto da cruz. O hino 226, A história de Cristo. E o hino 315, Serviço do crente. A vida e as canções de Frances Crosby mostram que essa mulher, ainda que era cega, ela de fato viu a glória de Deus na face de Cristo, enquanto a sua avó lia as Escrituras para ela. A pergunta é, nós podemos ver a face do Senhor? Nós podemos ver a face de Deus? Bem, todo o ensino das Escrituras nos mostra que ninguém pode ver a face de Deus. Ninguém pode ver a face do Senhor. Quando Moisés o desejou, quando Moisés pediu a Deus que pudesse ver a sua face gloriosa, em Êxodo 32, o Senhor respondeu a ele dizendo, não poderás ver a minha face. Leamos o que diz em Êxodo 33, do verso 20 ao 23. O Senhor diz, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, por que há tantas referências nas Escrituras sobre vermos a face do Senhor, sobre vermos a face de Deus? Inclusive, no Novo Testamento, nós lemos, como em 1 João 3, que agora nós não podemos o ver, mas que um dia, quando transformado formos, nós o veremos face a face. Há casos nas Escrituras, no Antigo Testamento, que as pessoas que tiveram aquela experiência com o Senhor, disseram depois ter visto o Senhor face a face. O próprio Moisés, que o Senhor disse que ele não poderia vê-lo, disse que ele viu o Senhor face a face. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 5, verso 4, nós lemos, face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. O que então aconteceu ali? Quando nós lemos mais profundamente as Escrituras, nós descobrimos que ali tudo indica que se trata de uma cristofania. Cristo apresentou-se a Moisés no Sinai. O caso de Jacó também é um caso nas Escrituras em que ele disse ter visto o Senhor face a face. Gênesis 33, verso 30, nós lemos, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Espera, Moisés registrou que ele pediu ao Senhor para ver a face do Senhor e Deus disse que ninguém poderia ver a sua face e sair vivo, enquanto Jacó afirma que viu a Deus face a face e saiu vivo. No Novo Testamento nós encontramos a resposta. Quando o Senhor Jesus conversando com Natanael, ele falando que havia visto o avistado antes que ele chegasse ali, Natanael se surpreende e o Senhor então responde a ele em João 1, no versículo 51. Ele faz referência àquele evento, mostrando que ele era o mediador na experiência de Jacó. Quando ele diz, em verdade
Em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus faz referência ao evento da escada de Jacó, mostrando que ele era o mediador entre Jacó e Deus naquela experiência. Também o caso de Isaías. Isaías capítulo 6, nós lemos que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas quando nós olhamos a própria experiência de João, no capítulo 4 de Apocalipse, João descreve uma visão muito semelhante à visão de Isaías no capítulo 6 do profeta. É a mesma visão que João descreve de Cristo, é a mesma visão que João descreve dos 4 seres viventes, cada um com 6 asas, que rodeavam o trono enquanto cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Portanto, mesmo aqueles no Antigo Testamento que disseram ter visto a face do Senhor, o viram na face do seu Filho, Jesus Cristo. E aqui nós temos a experiência de João, de ter visto a face do Senhor, a face resplandecente do Cristo glorificado. João descreve a sua experiência na ilha de Patmos, onde ele teve a visão gloriosa de Cristo e de Cristo glorificado. João estava ali por causa do Evangelho. Ele estava ali exilado por causa do seu testemunho de Cristo, do Evangelho e da glória do Senhor. Essa visão de João não só impactou João, mas ela se tornou uma mensagem vital para a igreja naquele momento e para as igrejas nas gerações futuras, para os futuros cristãos. Uma mensagem clara de que o Cristo glorificado reina soberano sobre toda situação. O contexto da visão de João é esse que mencionei. João estava preso por sua fé. João e a igreja estavam sofrendo por causa do testemunho do Evangelho. E João descreve que era dia do Senhor, indicando que era um momento especial da revelação divina, onde Deus falava ao seu coração, certamente enquanto ele cultuava ao Senhor solitariamente, preso naquela ilha. E ele descreve o que o Senhor vai fazer no restante da carta. No início aqui, já descreve uma série de coisas, uma série de realidades e verdades a respeito do que o Senhor está mostrando para ele mostrar à igreja, mas especialmente é a pessoa de Cristo e a sua obra que se tornam evidentes no livro de Apocalipse. Nós estamos mais preocupados em compreender as figuras, os mistérios, cada coisa que nós não conseguimos compreender, isso atrai mais nossa atenção em Apocalipse. Mas o que deve mais atrair a nossa atenção no livro de Apocalipse é a glória do Cristo glorificado. A mensagem que João deveria passar para a igreja era que Cristo, o Cristo glorioso, ele governava sobre a igreja, governava sobre o mundo e governava soberanamente, reinava soberanamente sobre todos os inimigos da igreja, colocando-os debaixo do seu pé. Essas igrejas enfrentavam desafios únicos. Elas experimentavam perseguição, experimentavam influências do mundo dentro delas, elas experimentavam frieza, em algum caso, experimentavam dificuldades, infiltração de falsos profetas, de doutrinas perniciosas, e Cristo mostra que, ainda que esses males estavam presentes, ele, como Senhor glorioso, governava sobre o seu povo, governava sobre sua igreja. Cristo é descrito de forma muito grandiosa nessa visão. Cristo é descrito vestindo roupas talares, como um rei exaltado. Cristo é descrito com um cabelo branco que representava a sua santidade e a sua eternidade, fazendo referência àquele ancião de dias da profecia de Daniel 7. Cristo é apresentado como aquele que tem os olhos flamejantes, representando o seu sábio discernimento e o seu juízo como juiz eterno. Também os seus pés são mencionados
pés de bronze como de bronze polido, representando a sua firmeza e a estabilidade do seu reino, reino de justiça e paz, que jamais passará e que jamais será abalado. Também a sua voz é comparada com o som de muitas águas, revelando assim a sua autoridade e o seu grande poder para governar. Qual foi então a reação de João perante isso? A reação de João, diante da visão gloriosa de Jesus, foi cair aos pés do Senhor como morto. João descreve que ele viu a glória do Senhor, e o que aconteceu foi que ele caiu como aos pés do Senhor, como se estivesse morto. Ele viu a glória de Jesus Cristo. Ele viu a glória do Senhor na sua plenitude. E João cai perante o Senhor, demonstrando profunda reverência e temor. Aqui, meus irmãos, nós precisamos parar para identificar um problema sério nos nossos dias. No último sermão em que nós avaliamos, analisamos e olhamos um texto de Malaquias, que estava relacionado com a situação em Neemias, nós vimos como o povo começou a tratar como comum aquelas coisas que eram santas para Deus, a tratar com descaso as coisas de Deus. Infelizmente, a nossa geração não sabe, não compreende o que é a glória de Cristo. Nós não temos noção do que é uma visão correta da glória de Cristo, especialmente porque nós estamos tornando comum, especialmente, a pregação do Evangelho, onde a glória de Cristo é exposta na exposição fiel da palavra de Deus. João demonstrou reverência e temor, mas nossa geração, ao ouvir a exposição da palavra de